Olá, pessoal. Eu sou Antônio Cruz, consultor da Fundação Getúlio Vargas, e nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito de um novo plexo de normas, um novo plexo de direitos que foram criados para os servidores do novo estatuto, que diz respeito exatamente ao chamado regime disciplinar. Pode passar? Muito bem, pessoal. Primeiramente, natureza e finalidade das normas jurídicas disciplinares. Em primeiro lugar, quem folhear o nosso regime disciplinar vai perceber que nós vamos ter normas jurídicas de descrição de conduta funcional, são os chamados deveres e proibições, ou seja, aquilo que o servidor não deve fazer sob pena de termos uma consequência jurídica na órbita do direito disciplinar, e também temos a descrição extensa, exaustiva, de diversas normas de natureza processuais, como, por exemplo, o rito dos procedimentos e os seus respectivos conteúdos. Nós temos também duas grandes finalidades para todo e qualquer regime disciplinar. Nós temos a finalidade repressiva do regime, que busca o quê? Apurar e punir as infrações disciplinares praticadas em desacordo com o quê? Com os deveres e proibições fixados pelo Estatuto. E também temos a finalidade preventiva do regime disciplinar, que é realizar, durante a instrução dos processos disciplinares, o mapeamento, a identificação e a correção dos problemas de gestão identificados nos problemas disciplinares. Importante consignar, pessoal, que, na verdade, o regime disciplinar no município de Guarujá, antes de nós realizarmos essa discussão, antes de termos a minuta do projeto de lei complementar, ele era aplicado aqui no Guarujá, mas aplicado de que forma? Vocês não são seletistas, não estão vinculados à consolidação das leis do trabalho? Se vocês folhearem a consolidação das leis do trabalho, os senhores dificilmente vão encontrar normas específicas sobre regime disciplinar, sobre direito disciplinar, ou normas processuais de direito disciplinar. Então, o município de Guarujá, permanentemente, durante toda a existência de seu regime jurídico seletista, ele cotidianamente, semanalmente, tinha que lançar mão, para a solução dos seus problemas de natureza disciplinar, de normas jurídicas de outros entes federativos, como, por exemplo, a Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, e vai por aí afora. Ou seja, é um fenômeno normal, natural, de todo município que tem regime seletista, esta carência de normas disciplinares e de procedimentos disciplinares claros, né? Agora, também é importante que vocês saibam que as normas de direito disciplinar, de processo disciplinar, elas são largamente utilizadas por todo e qualquer município, estado da federação, que tem um regime estatutário. O regime estatutário, ele é talhado para prever de forma clara as suas normas de conduta disciplinar e as suas normas de processo disciplinar. E a Fundação Getúlio Vargas procurou trazer para o Estatuto do município de Guarujá aquilo que existe de mais moderno, de vanguarda, em termos de regime disciplinar. Correto? Então, esta matéria, uma vez aprovado o Estatuto, ela estará exaustivamente abordada dentro do novo diploma normativo, e vocês, então, darão um passo à frente, vocês vão avançar em termos de matéria disciplinar, na medida em que vocês vão ter um estatuto que contém normas a respeito do tema, normas de conduta, normas de processo, e, mais importante, gente, que garantam o quê? O exercício da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal. Portanto, a existência dessas normas, não tenha dúvida, é um grande avanço que vocês vão sentir em termos de regime estatutário, um pouco diferente do que é hoje dentro do regime seletista. Muito bem, falar rapidamente. Uma premissa básica de qualquer regime disciplinar que se pretenda ter um funcionamento efetivo e adequado é a especialização de órgãos e estruturas com a finalidade específica de desenvolver o regime disciplinar. Então, é importante que os senhores saibam, aqui no município de Guarujá, nós discutimos amplamente isso com os servidores e com a administração, e será criada uma estrutura
especializada dentro da estrutura administrativa para cuidar da matéria relativa ao regime disciplinar. Essa estrutura disciplinar, ela pode basicamente ser dividida em dois grandes órgãos. Nós temos os órgãos de execução, que é o primeiro deles, o decisório monocrático, que nós vamos dizer o que é, as comissões de processo administrativo disciplinar, e também teremos o quê? Os órgãos de auxílio, que vão se manifestar através do quê? Da unidade de apoio, que também nós vamos ver um pouco mais para frente. Próximo. Muito bem. O primeiro órgão de execução que está sendo criado aqui é o chamado decisório monocrático. Ele é o órgão responsável pela apuração e aplicação de sanções nas infrações disciplinares de natureza leve ou média. E daqui a pouquinho nós vamos conceituar o que é uma coisa e o que é outra. Característica marcante do decisório monocrático: a instrução e a manifestação sobre a ocorrência ou não da infração disciplinar é realizada por apenas uma única pessoa, ocupante de cargo de provimento efetivo de oficial sindicante. Ou seja, o decisório monocrático ele será composto por um servidor público de carreira que ficará responsável por instruir e investigar a prática das infrações disciplinares de natureza leve ou média. Vantagem da adoção do modelo: composição de mais de um decisório monocrático, ou seja, nós podemos ter vários decisórios monocráticos atuando dentro do órgão de execução, possibilitando o quê? Uma maior celeridade, rapidez na tramitação dos procedimentos disciplinares. Esta é uma técnica que está sendo utilizada aqui, que, sem sombra de dúvida, vai facilitar em muito a apuração das faltas disciplinares de natureza leve ou médias. Temos também as comissões de processo administrativo disciplinar. É o órgão responsável pela apuração e aplicação de sanções disciplinares nas infrações de natureza grave ou gravíssimas. Ou seja, comissão é colegiado e apura faltas de natureza grave ou gravíssimas que tem o condão de ensejar o quê? Até um processo de demissão. Correto? Característica marcante: a instrução e a manifestação sobre a ocorrência ou não da infração disciplinar é realizada por um colegiado. Ou seja, o decisório monocrático, eu só tenho uma pessoa que instrui e que opina. Aqui nas comissões processantes, não. Como nós temos faltas de natureza grave ou gravíssimas, nós temos um colegiado que instrui e conclui. Esse colegiado é formado por 3 servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de oficial sindicante, ou seja, servidores de carreira que prestaram concurso público. É importante que vocês comecem a absorver, né, o quão importante, né, são as bases para esse novo regime disciplinar. Correto? Vantagem da decisão do modelo: propicia que a instrução dos processos que envolvam a prática de infrações disciplinares de natureza grave ou gravíssimas, que podem acarretar a aplicação da ação disciplinar de demissão, sejam realizadas por um órgão composto por 3 servidores. Ou seja, gente, aquilo que pode ensejar o desligamento do servidor, ele não é analisado por uma só pessoa, é analisado por 3 pessoas. Correto? Disposições gerais aplicáveis aos órgãos de execução, seja o decisório monocrático, sejam as comissões, exercerão suas atividades com independência e imparcialidade. Correto? Desdobramento imediato disso é que tanto o decisório monocrático quanto as comissões serão ocupadas por servidores efetivos, que prestaram concurso público. Correto? Exatamente para quê? Para resguardar o quê? A necessária independência e imparcialidade na atuação no processo disciplinar. Também deverão assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos. Aqui é óbvio, né, gente? O processo de natureza disciplinar, ele muitas vezes envolve fatos muito graves, né, com desdobramentos graves, que devem ser guardados em sigilo até o término do processo. Deverão resguardar os interesses da administração pública durante a instrução processual. É importante que vocês saibam que tanto o decisório monocrático quanto as comissões, dentro do processo disciplinar, eles estão numa posição da administração pública, que tem todo o interesse de apurar a existência ou não do fato, descrito como infração disciplinar, e, evidentemente, punir se ele de fato existiu. Correto? E deverão zelar pelo estrito cumprimento do devido processo legal. Isso aqui é extremamente importante. Ou seja, caberá ao decisório monocrático, caberá às comissões processantes, garantir
que o servidor se manifeste através de interrogatório, que ele se manifeste através da produção de provas, sejam provas orais, sejam provas técnicas, garantir que ele constitua um advogado, se assim entender pertinente, que ele exerça amplamente o seu direito à defesa e ao contraditório. Muito bem, o órgão de auxílio, eu vou falar muito rapidamente, ele é um órgão que ele dá suporte ao decisório monocrático e às comissões processantes. Então, é ele que fica responsável por toda a tramitação cotidiana dos processos, e se vocês tiverem a curiosidade, o rol de competências está aqui no projeto de lei complementar, que eu aconselho que todos possam ver e opinar a respeito dessas atribuições de competência. Muito bem, infrações disciplinares e sua graduação. Isso aqui é muito importante, gente. Nós temos basicamente 4 espécies de infrações disciplinares divididas em graduações. Nós temos as infrações de natureza leve, média, graves ou gravíssimas. As de natureza leve são aquelas que acarretam prejuízo apenas para a relação funcional e hierárquica, ou seja, é a relação entre o servidor e a sua chefia, né? Então, se nós tivermos um servidor que não acata uma determinada determinação, que não cumpre os horários de trabalho e outras hipóteses, nós podemos ter caracterizado o quê? Uma falta de natureza leve, que vai ser avaliada por quem? Investigada por quem? Pelo decisório monocrático, correto? Temos as infrações de natureza média, que é uma conduta funcional que acarreta perturbação à ordem interna do serviço público. Então, a média, nós já temos uma graduação acima. Olha, eu tive uma conduta no meu ambiente de trabalho que perturbou o quê? O funcionamento interno do serviço público, correto? Quem vai analisar? O decisório monocrático. Infrações de natureza grave, conduta funcional que acarrete danos. Para quem? Primeiro, ao bom funcionamento do serviço público prestado administrado. Segundo, a esfera jurídica do administrado, considerada sua dimensão pecuniária e não pecuniária. Ou seja, eu pratico uma conduta que acarreta o quê? Um prejuízo financeiro ao servidor. Ou um prejuízo que, embora não seja financeiro, é um prejuízo para o administrado, para o munícipe. Correto? A esfera jurídica da administração pública considera sua dimensão pecuniária e não pecuniária. Mesma coisa. Eu adoto uma conduta, no meu trabalho, que acarreta um prejuízo financeiro para a administração pública. Por exemplo, deixei de efetuar o lançamento de um determinado tributo, dentro de um determinado prazo. Aquilo acarretou o quê? Prejuízo à administração pública. Isso pode ser caracterizado como uma falta de natureza grave. Correto? E temos as infrações de natureza gravíssima. Olha só. Prática de conduta funcional que possa ter tipificada como crime contra a fé pública ou crime contra a administração pública. Correto? Por exemplo, falsificação de um documento público, um peculato, né? Eles estão catalogados aqui, o primeiro na fé pública e o segundo, crime contra a administração pública. Previstos onde? Na legislação penal. Prática de crime doloso, que não envolva atividade funcional, cuja pena mínima combinada seja igual ou superior a 1 ano de reclusão. Correto? Então, nós adotamos uma técnica aqui de que o servidor público ele não tem que ter só uma boa conduta dentro do serviço público, mas isso o quê? Transcende a esfera do serviço público e se comunica com a vida privada e particular dos servidores. Correto? Desdobramento do quê? Da existência do princípio da moralidade administrativa. A prática de conduta definida como ato de improbidade administrativa. Onde está previsto isso? Lei Federal número 8.429, de 1992. Lá estão descritos no artigo 9, 10 e 11 dessa lei, o que se entende por ato de improbidade administrativa. O abandono de cargo ou inacidade habitual, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a reincidência no cometimento de infração disciplinar de natureza grave e a prática de conduta funcional que, embora não esteja descrita nas leis anteriores, seja considerada gravíssima a juízo da autoridade competente para a decisão. Então, é bom que vocês saibam o seguinte. Existe a possibilidade, no dia a dia, no cotidiano da administração pública, de ser praticado um ato gravíssimo e que não está descrito em local algum. Então, cabe à comissão processante, que é um colegiado, que vai ficar responsável pela instrução desse processo, avaliar o conteúdo desse ato e ela vai valorar se esse ato tem ou não natureza gravíssima. Sob pena de você ter a prática de um ato, uma infração disciplinar gravíssima, e não poder puni-la. Correto? Pode passar. As sanções disciplinares em espécie, né? Nós temos a advertência,
que vai ser aplicada na hipótese de cometimento das infrações disciplinares de natureza leve ou média, então eu vou advertir o servidor. Temos a suspensão, que será aplicada nas hipóteses de cometimento de infrações de natureza grave ou na hipótese de reincidência do servidor no cometimento das infrações disciplinares de natureza média ou média, puníveis com advertência. Entendam o seguinte, a suspensão é uma sanção disciplinar que tem uma natureza tipicamente pecuniária. Se eu apliquei uma suspensão a um servidor, ele vai ficar em casa. Via de consequência, ele não vem aqui trabalhar. E no final do mês, o que vai acontecer? Ele não tem a contraprestação pecuniária. Não tem vencimento. Correto? Então, a suspensão, ela é uma sanção disciplinar, tem natureza, índole eminentemente pecuniária. É aquilo que no jargão a gente costuma brincar, mexe no bolso do servidor. Correto? A multa, ela é uma hipótese de aplicação de sanção disciplinar intimamente relacionada com a suspensão. Então, eu posso ter uma hipótese de um servidor que foi suspenso, mas ele é essencial para o funcionamento do serviço público. A chefia não pode abrir mão dele, porque senão a unidade para, o serviço público é prejudicado. Então, a administração pública terá a prerrogativa de fazer o quê? Converter a suspensão em multa. E qual que é a consequência? Ele vem trabalhar, sim, só que ele vai sofrer o quê? Um desconto em 50% dos seus vencimentos por cada dia trabalhado. Afinal de contas, gente, é uma sanção de natureza disciplinar. Correto? E temos a demissão, que efetivamente é a sanção disciplinar mais severa, mais drástica, né? Que acarreta o quê? O desligamento do servidor que prestou o concurso público, não é? Que praticou uma falta disciplinar de natureza gravíssima, apurada dentro do devido processo legal,